Vamos voltar, pessoal, ao princípio da impessoalidade. Tem que tratar todos de forma impessoal, igualitária, e isso leva à imparcialidade, de forma imparcial. Como que isso se expressa no processo? Igualdade de condições, chamada igualdade de armas. Às vezes você tem que igualar a pessoa antes dela vir para o processo, dando-lhe um bom advogado na assistência judiciária quando for pobre. Isso é uma forma de igualar as pessoas no processo. E uma vez ajuizado o processo, os mesmos ônus, as mesmas faculdades, a mesma possibilidade de influenciar nos argumentos, nas provas, tudo isso, e mais, pessoal, em nome dessa impessoalidade não se permite o juiz impedido. Isso é regra do Código de Processo Civil, nós estamos falando aqui de processo civil, mas é claro que no processo penal também, mas não é objeto de conversa para nós. O juiz impedido não pode atuar no seu feito. Não pode o juiz que está expresso ali no artigo 134. Não posso eu ser juiz no caso da minha mãe ou do meu filho, evidentemente. Também não se admite o juiz suspeito. Não posso atuar no caso em que está como parte o meu amigo íntimo ou inimigo capital. Esse princípio da impessoalidade, também constitui pressuposto processual. Isso é muito comum, de um princípio constituir pressuposto processual de validade do ato processual. Se o ato é aplicado, se o ato é praticado, melhor dizendo, por um juiz impedido, ele é passível de ser anulado, até em ação rescisória. É um princípio? Sim, mas essa circunstância, ser impessoal, ser imparcial, vai condicionar a validade do ato. É um requisito de validade do ato. Estuda-se também nos pressupostos processuais de existência, pressuposto processual de validade. Essa ausência de impedimento é um requisito de validade do ato. A suspeição, se não arguída, sem grandes problemas. Preclui. Impedimento não preclui. Você pode arguir em qualquer tempo, inclusive em ação rescisória. Vamos para frente, pessoal. Minha canetinha perdeu a tinta. Muito bem. Vamos aqui a um julgado do STJ, ministro Carlos Castro Filho, terceira turma, num recurso especial. Vamos lá. Em obediência ao princípio da imparcialidade. Em obediência ao princípio da imparcialidade. Esse é o objeto de conversa entre nós. Princípio da imparcialidade. Um dos pilares do sistema processual moderno. Na interpretação dos fatos e sua substituição à lei, deve o magistrado orientar-se pela exegese que for mais consentânea com a teleologia da norma diante do caso concreto, em busca do fim maior, a realização da justiça. Pessoal, nós sabemos que o juiz, além de julgar a lei, saber se aquela lei deva ser preservada, a aplicação dela ou não, ele faz a subsunção dos fatos à norma. E o que está falando ali, para obedecer o princípio da imparcialidade, que deva orientar pela exegese, pela análise dos fatos, que tem mais a ver com os fins, com a teleologia buscada pela norma. É isso que está dizendo. Muito bem, e vamos lá. Aqui um julgamento
de relatoria, um recurso extraordinário de relatoria do ministro Marco Aurélio, o eminente ministro Marco Aurélio. Vamos lá, é um acordo, homologação judicial, honorários advocatícios, ação de nulidade, princípio da moralidade. Mas aqui, pessoal, nós estamos com outro princípio. Nós estávamos falando da impessoalidade. Como é que eu volto isso aqui? Vamos ver. Princípio da imparcialidade. Não tem problema, mas só para a gente situar. É porque eu pulei esse slide. Há um outro princípio aqui, consagrado na Constituição e positivado no novo CPC. É o princípio da moralidade. Esse princípio é muito falado em termos de direito constitucional. É um princípio da administração pública. É um princípio que impregna tudo. E agora veio positivado para o Código de Processo Civil. Está querendo dizer que não basta o ato judicial, a sentença ou o acórdão ser legal. É preciso ser moral. Tal como um ato da administração pública, que é legal, que obedece à lei, mas tem um determinado desvio de finalidade. A construção de estrada, isso está no mérito administrativo. Isso depende do governante, tem verba, quer construir e é importante para a sociedade. Agora, a rodovia foi construída somente para passar na fazenda de propriedade do presidente da República, essa ferrovia que foi construída. Isso atenta contra a moralidade administrativa. Isso é um princípio importante da administração. E atentar contra a moralidade administrativa enseja o ajuizamento de ação de improbidade administrativa prevista na Lei 8429 de 1992. Mas vamos lá aqui no processo. Está previsto no artigo 37 caput e no 5º do NCPC. Aqui para nós, no processo, afora esse aspecto que eu citei, que a sentença, além de obedecer os ditames da lei, há que se obedecer a esse valor, a esse princípio, moralidade. Veja que a moral veio para dentro do direito nos tempos modernos. E aqui, por falar em moralidade, nós temos que pensar em lealdade. Lealdade processual e não processual. A lealdade, o princípio da boa-fé de todos. Dos julgadores, das partes, dos advogados. O processo ou o julgador vai reprimir aquele que age de forma imoral, de má fé, não sendo leal. Cumpre as partes trazer os fatos à apreciação do juiz e o juiz apreciar os fatos, fazer essa subsunção dos fatos à norma. O ato jurisdicional, está escrito aqui, pode ser até legal, mas imoral. A moral pode ultrapassar o âmbito da lei. Mais importante que ser legal é ser moral. Nem tudo que é legal é moral. E é claro, a contrária também, a recíproca é verdadeira. Nem tudo que é moral está de acordo com a lei. O fato é que precisa conciliar nos dias de hoje, a legalidade e a moralidade. E veio esse princípio para o Código de Processo Civil, para dizer que o processo também deve estar sintonizado com esse princípio, e não somente o administrador público. Vamos lá? Agora sim, faz sentido a leitura. Implica violência o artigo 37, cabeça. O ministro Marco Aurélio usa a expressão cabeça, que é caput. Mesma coisa, cabeça ou caput. Implica violência o artigo 37, cabeça da Constituição Federal, a óptica, segundo a qual, ante o princípio da moralidade, surge insubsistente acordo homologado em juízo, no qual previsto o direito de profissional da advocacia, detentor de vínculo empregatício com uma das partes, aos honorários advocatícios. O que está dizendo aqui é um caso que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, salvo engano, é que não é devido
ou não são devidos honorários advocatícios homologados, porque se fosse honorário de sucumbência, paciência, mas foi homologado um acordo de certo que atribuindo à administração pública o pagamento de honorário. Para advogado que pertence aos seus quadros, eu suponho que seja isso, e foi reputado imoral. Aí ó, é o que está falando aí, ante o princípio da moralidade, surge insubsistente acordo. Não se reconhece a validade de acordo, homologada em juízo, embora homologada em juízo, no qual está previsto o direito de profissional da advocacia, detentor de vínculo empregatício com uma das partes, aos honorários advocatícios. Muito bem, pessoal. Aí há um outro princípio consagrado na Constituição e positivado no Código de Processo Civil. Princípio da publicidade. Todos os atos do processo são públicos. Estabelecida a relação processual, com o ajuizamento da petição inicial, dali em diante, tudo será público. A única ou as únicas exceções estão no artigo 189 do novo Código de Processo Civil, que estabelece aquelas hipóteses em que podem ou devem correr em segredo de justiça. Por exemplo, ações que versam sobre direito de família. Isso não é conveniente expor à sociedade, ou que justifique, uma justificativa muito bem fundamentada, que justifique o interesse público, que não se deva divulgar, mas a regra é a publicidade. Dos atos judiciais, também dos atos administrativos, nada pode ficar encoberto, a não ser que um outro interesse de valor superior recomende a não divulgação. Nós sabemos que não se divulga as contas do presidente da República, não se divulga quanto ele gastou indo ao exterior. A justificativa é que isso vai ao encontro do interesse público, da segurança do país, da segurança desse mandatário. Não acredito nisso. Acho que não justifica. Mas voltemos para o processo. No processo vige também esse princípio. Todos os atos têm que ser públicos. Os atos decisórios nem se fala. Até para possibilitar o controle deles. Porque a partir da publicação é que começa a contagem do prazo para recurso. Se não publicar, eu não fico sabendo. É claro que se pode publicar de forma reservada. Como faz para publicar atos em que envolve, por exemplo, direito de família, corre em segredo de justiça? Não publica o nome das partes. Quem está ali mais próximo, se pegar, vai ver que é o NCPS, o DNE, não sei o que, o menor tal. É assim que se faz. Publicar tem. Não dá elementos identificadores para que as pessoas possam saber de quem se trata. E se for à justiça, não poderá ter acesso aos autos, não conseguirá uma certidão, a não ser que haja uma justificativa plausível para o juiz. Mas a regra é essa, é a publicação de todos os atos processuais, decisórios ou não, transparência do Poder Judiciário, um controle pela opinião pública. Então não vamos pensar em princípio da publicidade só do ponto de vista dos atos processuais. Não, tudo que diz respeito à administração da justiça é a administração pública no geral. Qual é o orçamento do judiciário? Em que ele está sendo empregado? O que está fazendo? Qual é a gestão que se está desenvolvendo para colocar em dia o serviço judiciário? O que o órgão administrativo máximo do judiciário, o CNJ, o que ele está fazendo? Este órgão, chamado Conselho Nacional de Justiça, está ou não cumprindo a sua função? Ele está conseguindo resolver todas as questões que lhe são submetidas, envolvendo o controle financeiro, administrativo, disciplinar da magistratura no tempo devido? Este órgão tem conseguido julgar os feitos? E os juízes, os desembargadores, os ministros, há que ter transparência no Poder Judiciário e por parte também do lado humano que compõe esse judiciário, ou seja, a magistratura, seus servidores. A população tem visto isso?
enfim, proporciona a efetivação de direitos processuais. É a partir da publicação que você adquire a faculdade de praticar o ato seguinte, se for o caso. É a partir da citação, que é um ato processual, que eu adquiro a prerrogativa, a faculdade de contestar. É a partir da publicação da decisão judicial que eu posso manejar o recurso. No segredo de justiça, não é o caso. Artigo 189, nós estamos aqui com um enfoque do Código de Processo Civil que está por vir. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Um julgado sobre esse princípio. Nós fazemos aqui nessa aula uma análise doutrinária por meio desses comentários e citando sempre como fonte a jurisprudência. É uma análise, na verdade, dogmática. Eu não estou tratando aqui de nenhuma análise filosófica, mas dogmática. Qual é a interpretação da lei? Que interpretação a jurisprudência dá para a lei? Esse é, digamos assim, o fim do nosso curso. Processual, artigo 155, que corresponde ao 189, ao 155 do Código de Processo Civil de 73, consulta de autos em cartório, preposto, possibilidade, princípio da publicidade dos atos processuais. É permitida a vista dos autos em cartório por terceiro que tem interesse jurídico na causa, desde que o processo não tramite em segredo de justiça. Pessoal, não tramitando em segredo de justiça, qualquer advogado, mesmo sem procuração, o CNJ tem decidido muito isso, tem direito de ter acesso a qualquer auto, não estando conclusos, fechados, entregue ao juiz, o advogado, qualquer que seja, mesmo sem procuração, pode ter acesso a qualquer auto, a não ser que esteja em segredo de justiça. Por exemplo, causas de família. Neste caso, é preciso comprovar o interesse jurídico. É preciso fazer uma petição e dizer que a sentença de separação judicial é muito relevante ao meu cliente para que ele possa exercer algum direito em face dos cônjuges, por exemplo. A regra é esta. O CNJ tem ido neste caminho, é desburocratizado. Eu sou advogado, posso comparecer ao balcão de uma secretaria e falar, por gentileza, senhor escrivão, eu gostaria de olhar, de manusear, de folhear e até de tirar cópias dos autos tal. Não corre em segredo de justiça, tem a obrigação de permitir essa análise. Muito bem, pessoal, vamos para um princípio muito importante, previsto também na Constituição e positivado, posto, escrito no novo Código de Processo Civil. Eu me refiro ao princípio da eficiência. Fala-se muito em eficiência no poder público, de um modo geral, na administração pública. Agora, isso é positivado no Código de Processo Civil. Que bom, que vai dar a impressão, vai levar os administradores do judiciário, ou os próprios julgadores, aos servidores, a todos, que o judiciário também tem compromisso com a eficiência, que se deve administrar os processos com eficiência. Não sei se vocês já perceberam isso, é claro que já. O judiciário, ou os serviços públicos de um modo geral, são os únicos serviços que você vai lá e requer esse serviço. Muitas vezes você paga por ele, como você paga a taxa judiciária, mas você não sabe que dia vai receber esse serviço. Se você chama alguém para consertar um ar-condicionado, você quer saber que dia. Se você compra um bilhete no metrô, você quer saber que hora vai passar o metrô. Não, na administração pública de um modo geral. E no Poder Judiciário em particular. Não, você não sabe que dia vai sair a sentença. Muito bem, pessoal, a eficiência é isso, é muito importante.
É muito importante o princípio da eficiência. Mais importante que o princípio da eficiência é a eficiência. Que sejamos eficientes em tudo, que consigamos gerir a nossa casa, o nosso escritório, saber que dia nós vamos entregar a petição inicial, saber dos recursos que nós temos para administrar. Isso falta muito ao Poder Judiciário. É assentar com os magistrados, planejar, organizar, coordenar, controlar, saber quais os meios que você tem para executar a tarefa. Nós precisamos de celeridade e resultado em cada ato processual. Essa celeridade só será possível se houver gestão. E esse princípio da eficiência tem a ver com a celeridade. Não é celeridade qualquer, não é celeridade malsã que passa por cima, que atropela prazos e atos processuais. Não, é a celeridade programada, planejada. Isso é eficiência. Muito relevante. Precisamos repensar o judiciário, não só no Brasil, mas também em boa parte do mundo, os serviços que nos são prestados. E aqui não vai, evidentemente, nenhuma crítica aos juízes brasileiros. Falta, na verdade, talvez, uma gestão que vem da administração, hoje incumbida ao CNJ. Não sei se conseguirá. Se você pegar a pauta do CNJ, verificará que ele não consegue gerir os seus processos. É muito comum um advogado ir ao CNJ para fazer sustentação oral 4, 5, 10 vezes e o processo é retirado de pauta. Chegou num determinado momento, tirou de pauta e acabou e todos vão embora. Não se deve proceder assim, porque isso é falta de eficiência, é falta de planejamento. Vamos para o próximo princípio. Mas aqui há um julgado, como sempre, esse do STJ, de relatoria, um RESP, um recurso especial de relatoria do ministro José Delgado. Sendo o relator para o acordo, o ministro Francisco Falcão. Vamos lá. Uma execução fiscal, penhora, faturamento da empresa, está faltando um F aqui, faturamento da empresa, possibilidade. O princípio da menor onerosidade deve ser conjugado com o princípio da eficiência da atividade executiva. Sendo a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa, na hipótese, a forma mais adequada aos fins da execução. Recurso especial improvida, etc, etc. O que está em discussão ali, pessoal, é se é ou não é eficiente para pagamento da dívida o depósito, a penhora do faturamento da empresa. Ali se penhorou 5%. Então, na execução se deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor, mas do maior proveito, da maior eficiência para o credor. Você vai muito ouvir falar sobre penhora eletrônica. É o judiciário que, por meio de um sistema chamado Bacenjude, vai direto à conta corrente do devedor e penhora. Os devedores vêm de lá com a boca espumando e irritadíssimos, falando que aquilo é uma violência, que aquilo atenta contra o princípio da menor onerosidade, que deveriam, na verdade, penhorar bens e não pegar dinheiro. Eu pergunto, pessoal, penhorar bens, penhorar um imóvel, uma fazenda, levar à praça, buscar arrematantes para esse bem, para converter em dinheiro para pagar? Para quê? Se já tem dinheiro, pega o dinheiro. Então é menor onerosidade para o devedor, mas também a eficiência, o maior proveito para o exequente e a eficiência do judiciário. Eu estou de pleno acordo, 5% do faturamento preserva a empresa, mas é eficiente do ponto de vista do processo, do ponto de vista da execução. Você veja que esses princípios, embora estejam indo agora para o Código de Processo Civil, estejam sendo positivados,
já eram observados pela jurisprudência. E não poderia ser diferentes, porque esses princípios estão na Constituição. E embora não estejam previstos na lei infraconstitucional, todos nós devemos obediência. O administrador público tem que ser eficiente. Infelizmente, é o que falta no Brasil, na administração pública e no judiciário no seu todo. Não há planejamento. Basta bater os olhos por aí nas obras públicas e verão viadutos que levam do nada ao coisa nenhuma. Voltamos para os assuntos jurídicos. Muito bem, pessoal. E aqui o novo princípio consagrado na Constituição e positivado no novo Código de Processo Civil, princípio da isonomia ou da igualdade. Eu já falei anteriormente, mas repito agora. Os princípios se conectam de tal forma que não dá para ser estanque, ser impessoal, obedecer o princípio da legalidade. Também, por que não, é obedecer ao princípio da igualdade. Nada é separado, há a chamada unidade da Constituição. Mais do que isso, a unidade do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é um todo, nada é absoluto, nenhum princípio. O princípio da liberdade de informação, da liberdade de manifestação, nada disso é absoluto. Encontra um limite, por exemplo, na privacidade, na intimidade. Falo isso só para exemplificar. Mas vamos lá. Constituição da República, o 5º caput, estabelece o princípio da igualdade. As pessoas devem ser tratadas igualmente, sem qualquer discriminação. E nós já falamos sobre isso aqui, que às vezes o discrimen é razoável, é aceitável. Bem, e aqui o artigo 7º do novo Código de Processo Civil estabelece esse princípio. Em que consiste isso, voltando para o processo? Dar idênticas oportunidades de fazer valer argumentos, ideias em juízo. A mesma possibilidade que tem o autor de argumentar, tem também o réu. Nós sabemos, né, pessoal? Não vamos tapar aqui o sol com a peneira. A dificuldade está num outro plano. É no plano material. Você fala, o rico é tratado igualmente no judiciário com o pobre? Rico e pobre são tratados igualmente? Sim, o juiz cumprimenta um, cumprimenta o outro, eles têm prazos idênticos para os idênticos atos processuais, mas eles são desiguais, incitamente. Então é a desigualdade dos homens perante a lei, pela sua situação material. O rico tem condições de contratar bons advogados. Mais do que isso, tem condições de produzir provas, muitas vezes caras, mas formalmente, pelo menos formalmente, do ponto de vista legal, perante a lei, há sim idênticas oportunidades. Eu tenho o direito de contestar, o outro pode recorrer, eu também posso, eu posso produzir provas, sim, nesse ponto sim. Se for investigar as outras questões, nós sabemos que é todo desigual. A sociedade é desigual. Parece-me, porque isso é da condição humana. Os desejos são diferentes. E esses desejos levam as pessoas a acumularem patrimônios. E isso desiguala as pessoas. Uns subjugam os outros. Uns têm poder, os outros não têm. Mas esse assunto está mais para a filosofia. Vamos voltar para o processo. Aqui fala-se muito em paridade de armas. Isso sim, tem paridade de armas? Não sei, não creio. Mas essa paridade de armas antecederia o processo. Teria, então, do ponto de vista das políticas públicas, estabelecer que as pessoas que precisassem recorrer ao judiciário teriam serviços de primeira grandeza. Advogados tão bons quanto os advogados privados, facilidade para produzir provas, tudo isso, tudo. Não há, nem no judiciário, nem na saúde. Não vamos nos iludir, pessoal, eu não estou aqui para isso. Se você vai fazer uma cirurgia, um transplante do coração, no SUS é uma coisa. Fazer lá em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, no Albert Einstein, é outra coisa. E se você puder ir para o exterior, ir para Houston, para
May Clinic, será outra coisa. Que paridade de arma é essa? Não, uma igualdade objetiva e não subjetiva, será que tem? Não, não tem. Tem aqui escrito, do ponto de vista formal, a nossa compreensão, mas é preciso pelo menos enxergar a realidade brasileira, né? Consiste esse princípio da isonomia em tratar os iguais igualmente e desigualmente os desiguais, na medida das desigualdades destes. Isso, sim, mas não é tanto isso. Há um opúsculo de extrema relevância do professor Bandeira de Mello, fala o princípio da igualdade. A igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais? Nem sempre, nem sempre. Às vezes tratar desigualmente as pessoas e está observando o princípio da igualdade. O importante é saber, essa discriminação é ou não é razoável? Discriminar alguém porque é pobre perante o processo seria um absurdo. Discriminar pessoas pela idade talvez seja razoável. Uma pessoa idosa no processo é tratada diferentemente, né? Enfim, pessoal, vou encerrar por aqui e voltaremos daqui a pouco no nosso quinto bloco. Muito bem, pode preparar que nós já vamos para o quinto. É o quinto mesmo.